Olá pessoal, este é o canal Sonho Tupiniquim. Vamos conferir mais um vídeo. Luiz Megali da Band News desmascara a narrativa de Eduardo Bolsonaro. Confira a continuação dessa trama golpista. Escobar e Eduardo Bolsonaro, em meio à reação negativa das tarifas, volta hoje a Washington e a possibilidade, de acordo com uma reportagem aqui no UOL, é que ele dobre a aposta e pressione a Casa Branca por mais medidas de Donald Trump. Ainda não tá bom. Ele quer mais. A possibilidade de ele pedir um alívio no tarifaço, segundo o próprio Eduardo, tá fora de cogitação. E aí a gente chega aqui numa entrevista concedida ao Eduardo Bolsonaro e a Júlia Scheib na Folha de São Paulo. A entrevista é impressionante. Impressionante. Eu gostaria de lê-la inteirinha aqui, para que nosso ouvinte tivesse uma noção do buraco em que a gente se meteu, mas eu vou escolher algumas partes. Pergunta aqui a repórter. Governo e judiciário são firmes em dizer que não haverá recuo. E aí responde o Eduardo. Então, antes de melhorar, vai ter que piorar. Eu nunca vi o Trump voltar atrás. Só ele, né? O Trump já teve sucesso nas negociações com o Justin Trudeau no Canadá, com o México, no Irã, então nem se fala. Então eu não creio que o Brasil será o primeiro país a ter sucesso contra Trump. E se até 2026, pergunta a Júlia, continuar o mesmo cenário? Aí é Venezuela, responde o Eduardo Bolsonaro. Eu vou começar a receber os brasileiros aqui nos Estados Unidos e ajudar eles com o processo de visto. Então o Eduardo está satisfeitíssimo com a possibilidade, que não vai se concretizar, de o Brasil virar Venezuela e de ele começar a ajudar as pessoas que têm condições de fugir a se pirulitarem do Brasil lá nos Estados Unidos. Ele tá achando isso ótimo. Se for o que tiver que acontecer, é isso que vai acontecer. Se para isso for necessário o Brasil virar uma Venezuela, para que o meu pai não tenha que responder pelos crimes que cometeu, para que as empresas de comunicação nas redes sociais possam agir sem seguir a lei do Brasil, se para isso o Brasil tiver que virar uma Venezuela, que o Brasil vire uma Venezuela. É isso que está dizendo aqui o Eduardo Bolsonaro. E aí a Júlia Scheib dá uma chance a ele para se redimir e pergunta: em algum momento o senhor acha que foi uma decisão equivocada? Não acho. Acho que está muito acertada. Ou seja, ele está tomando para si os louros daquilo que ele tentou sem nenhum sucesso batizar, como é que era? Tarifa Moraes. Isso. E está dizendo que quer mais e que está disposto a levar isso adiante até que o Brasil, se necessário, torne-se uma Venezuela. Eduardo Bolsonaro. E aí chegamos a Tarcísio. A entrevista inteira é tensa em relação a como Eduardo se refere a Tarcísio, mas até então ele se referia com meias palavras, né? Não dizia o nome do governador, não fazia crítica diretamente a ele. Aqui sim. O senhor conversou com o Tarcísio? O Tarcísio, diz o Eduardo, utilizou os canais errados. O filho do presidente está nos Estados Unidos. Bolsonaro não é o presidente. O Tarcísio não tem nada que querer costurar por fora uma decisão que provavelmente vai chegar a mais um acordo cara-cu. O Tarcísio tem que entender que o filho do presidente, ele repete isso, está nos Estados Unidos e tem acesso à Casa Branca. Qualquer tentativa de nos dar bypass é uma ultrapassagem, será brecada e freada. Nós já provamos que somos mais efetivos até do que o próprio Itamaraty. O filho do presidente, de novo, exilado nos Estados Unidos, não está, querer buscar uma alternativa lateral é um desrespeito comigo. Então, Tarcísio está numa posição de, como é que se diz? Uma posição inferior a Eduardo. Tarcísio não tem o direito, segundo Eduardo, de negociar para proteger São Paulo das tarifas que atingem diretamente o estado que ele governa. Eduardo diz que ele não tem direito de fazê-lo, porque isso seria um desrespeito a ele próprio, Eduardo Bolsonaro. Filho do presidente, como ele consegue se intitular 3 vezes aqui numa resposta muito curta, está muito orgulhoso daquilo que ele fez pelo Brasil. E Tarcísio? O Reinaldo tem falado bastante disso aqui no programa dele, o quanto Tarcísio conseguiu se enrolar com os moderados e com os radicais como Eduardo. E é isso mesmo, Rô. Quem coloca o pé em 2 canoas, em algum momento vai cair de bunda no rio. Né? Tarcísio não conseguiu sobreviver ao primeiro grande teste de fogo que teve como governador. No momento em que ele foi necessário para se posicionar
contra uma arbitrariedade, contra uma ilegalidade que está sendo cometida contra o país e principalmente contra o Estado que ele governa, ele teve duas alternativas. A primeira era defender o Estado de São Paulo, defender os paulistas, os empresários paulistas e o povo paulista. E a segunda era continuar abanando o rabinho para Jair Bolsonaro. Me perdoem aqui o termo, eu sei que é forte para se referir a um governador, mas a situação é exatamente essa. E ele escolheu a segunda alternativa. Preferiu continuar se curvando a Jair Bolsonaro e a Donald Trump e deixando em segundo plano o cidadão paulista. Tarcísio não conseguiu colocar em palavras que isso era uma medida ilegal de Donald Trump, baseada em mentiras naquela famosa carta divulgada aos brasileiros. Ele não conseguiu dizer algo tão simples, ele não conseguiu verbalizar na frente de um microfone que o Brasil e o Estado de São Paulo estavam sob ataque. O eleitor paulista é bem exigente, e eu não estou dizendo aqui que ele não vai se reeleger se quiser, ele provavelmente vai. Ele tem um ativo eleitoral ainda muito forte e não tem nenhum candidato neste instante à altura. Mas ainda falta mais de um ano para a eleição e o eleitor paulista costuma ser muito exigente e não gosta do papel de coadjuvante, não gosta de se curvar e de se submeter a ninguém. O paulista gosta de dizer que é a locomotiva do Brasil. Já não é mais assim. Mas o paulista diz que não é conduzido, ele conduz. E Tarcísio está sendo conduzido. Foi incapaz de tomar uma posição nessa crise toda. Vou usar mais uma figura de linguagem aqui. Quem se curva demais acaba mostrando o bumbum do outro lado, né? Vamos ver se o governador lembra, né, qual é o cargo que ele ocupa, qual a sala que ele ocupa, o palácio que ele ocupa, que fica aqui perto do Grupo Bandeirantes, né, em 2024, e não aquele que ele pretende ocupar, aparentemente a todo custo, em 2026. Bom, em frente? O deputado, só para registrar aqui que Eduardo Bolsonaro volta hoje ainda a Washington, como você falou, pode dobrar e aposta ao pressionar a Casa Branca por novas medidas de Donald Trump. Uma viagem que deve durar 2 dias, incluir ainda uma agenda na Casa Branca, só que esse compromisso ainda não está confirmado, não. E também ontem, Eduardo Bolsonaro afirmou que provavelmente vai abrir mão do mandato na Câmara. Falou ao jornal O Estado de São Paulo, disse o seguinte: a minha data para voltar é quando Alexandre de Moraes não tiver mais força para me prender. A licença de Eduardo Bolsonaro vence no próximo domingo, dia 20, e a permanência nos Estados Unidos, segundo ele, é estratégica. O deputado ainda citou a possibilidade de uma eventual mudança no regimento da Câmara para que ele possa exercer o mandato à distância. Essa regra valeria em situações excepcionalíssimas, mas não está na pauta oficial, exigiria inclusive um amplo apoio político dentro do parlamento, o que não parece que vai acontecer. Faltou uma informação. Diga. Ele vai ao Departamento de Estado hoje acompanhado de Paulo Figueiredo Neto, filho, na verdade, que vem a ser o neto de João Batista Figueiredo, o último presidente do regime militar do Brasil, ou seja, o último ditador do Brasil, que é um cara que já foi preso, não o João Figueiredo, mas o Paulo Figueiredo, já foi preso lá em Miami por roubar dinheiro, por se envolver num esquema de propina. Diga-me com quem andas. Se você acompanhou até aqui, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo.